Vamos então começar o 17º capítulo, Assistência Fraternal. No segundo dia de serviço espiritual definitivo, na tarefa de socorro a Margarida, nossa movimentação aureolava-se, envolvia-se de sublime entusiasmo no santuário doméstico, que novamente se revestia das doces claridades da paz. A casa transformou-se. Desde a véspera, Saldanha e Leôncio eram os primeiros a pedir instruções do trabalho. Teimavam em dizer que os adversários do bem voltariam à carga. Conheciam a crueldade dos ex-companheiros e por muito apaniguados de Gregório, por muitos protegidos, de Gregório, viriam fiscalizar a normalidade do processo alienatório da esposa de Gabriel, o processo de alienatório da Margarida. Gúbio começou por traçar expressivas fronteiras ao redor da casa, mantidas dali em diante sobre a responsabilidade dos colaboradores de Sidônio, que nos cedera por gentileza. Vamos lembrar que o Sidônio, que era o espírito protetor daquela reunião mediúnica, ele emprestou 10 trabalhadores para ajudarem o Gúbio, que eles ficariam ali, eles ficariam ali 10 dias, Ele emprestou alguns trabalhadores que ficariam na casa da Margarida trabalhando por 10 dias. Enquanto aprestávamos a defensiva, o jovem casal louvava a alegria que lhes retornara aos corações. Enquanto eles estavam preparando, o André, o Eloy, o Gúbio, estavam ali preparando a defensiva, o Gabriel e a Margarida estavam felizes ali com as mudanças que aconteceram. Margarida sentia-se leve, bem disposta e rendia graças ao Eterno pelo milagre. Ele coloca aqui o milagre entre aspas, com que fora contemplada. O esposo formulava 1000 promessas de trabalho espiritual com o júbilo do neófito, do principiante embriagado de sublime esperança. Então eles estavam felizes com a mudança, ela estava se sentindo bem, ela estava melhor, a casa estava melhor. Então eles estavam ali em agradecimento ao auxílio que eles receberam do plano espiritual. De nosso lado, do lado espiritual, porém, as responsabilidades passaram a crescer. Atendendo às determinações de Gúbio, Saldanha dirigiu-se ao interior da casa e trouxe por influência indireta velha serva encarnada, que espanou móveis, poliu adornos e abriu as janelas, dando passagem a vastas correntes de ar fresco. Então, a gente vê como é necessário, a limpeza da casa, a limpeza física, tirar o pó, abrir as janelas, deixar entrar ar, trocar o ar. Pode estar frio, pode ser o dia que for, tem que se abrir as cortinas, abrir as janelas, deixar trocar o ar, porque isso modifica o ambiente da casa e principalmente, manter o evangelho no lar, que é a limpeza espiritual da nossa casa. O prédio como que se reconciliava com a harmonia. As medidas referentes à limpeza prosseguiam adiantadas, quando vozes ásperas se fizeram ouvir partidas da via pública. Elementos da falange gregoriana gritavam por Saldanha. Os trabalhadores da falange de Gregório estavam na rua gritando pelo Saldanha, porque por causa da proteção, vamos lembrar os protetores que o Sidônio mandou, as proteções que o Gúbio está colocando ali na casa, eles não podem entrar. Isso que é importante na proteção espiritual, Esses espíritos maléficos não conseguem entrar na casa. Então, elementos da falange gregoriana gritavam por Saldanha, que compareceu junto de nós, desapontado e algo aflito. Nosso instrutor paternalmente lhe recomendou: vai, meu amigo, e mostra-lhe um novo rumo.
Tem coragem e resiste ao venenoso fluido da cólera. Usa a serenidade e a delicadeza. Olha que interessante aqui, porque o Gúbio, a gente tem um paternalismo aqui na Teca, né, um sentimentalismo, que a primeira coisa que se pensa é que o Gúbio iria na frente, o Gúbio iria ali tomar a situação. Não. O que ele colocou? O Saldanha já tinha condições para isso. Então ele colocou para o Saldanha: vá, tenha coragem, trabalhe, né, com as energias que existem em você. Você já tem condições de enfrentar teus ex-companheiros. Saiba lidar com a cólera, saiba lidar com o ódio, com a raiva do outro, né? Saiba lidar com os teus sentimentos novos. Então ele coloca ali o Saldanha, já para o Saldanha ir mostrando e sentindo a força que ele tem, que ele adquiriu e que ele tem com ele, né? Sem paternalismo. Um mestre, né, colocando ali o seu discípulo a trabalhar. Saldanha estampou na fisionomia perceptível gesto de reconhecimento e avançou na direção dos recém-chegados. Perdão, o Saldanha entendeu a colocação do Gúbio e, né, fez um olhar de reconhecimento, como quem diz: eu estou pronto, eu tenho condições para isso, né? E foi. Perdão, foi na direção dos recém-chegados. Uma das entidades de horrível semblante, de mãos à cintura, gritou-lhe irreverente, né, desrespeitoso: então, que houve aqui? Traindo o comando? O interpelado, né, o Saldanha, que nos últimos sucessos haviam alterado profundamente, respondeu humilde, mas firme: meus compromissos foram assumidos com a própria consciência e acredito dispor do direito de escolher a minha rota. Olha que interessante a colocação dele. Os meus compromissos com a minha consciência. Colocando que ele mudou por escolha. Ele mudou pelo chamado da consciência. Ele está mostrando ali que ele é senhor de si, que ele escolheu uma nova rota, né? A consciência dele fez com que ele mudasse o rumo em gratidão, né? Uma gratidão profunda ao Gúbio, fez com que ele mudasse completamente de rumo. Ah, disse o outro sarcástico, tens agora o direito, veremos. E tentando insinuar-se de maneira direta, clamou: deixe-me entrar. Não posso, esclareceu o ex-perseguidor, né, o Saldanha. A casa segue noutra direção. É outra direção, é outra vibração, outro comando na casa. O interlocutor lançou-lhe um olhar de revolta insofreável e indagou ostentório, quer dizer, em voz forte, né? Onde tens a cabeça? O Saldanha respondeu: no lugar próprio. Não temes, porventura, as consequências do gesto impensado? Nada tenho de que me penitenciar. Olha a colocação do Saldanha: nada tenho a temer, nada tenho de me penitenciar. O visitante fez uma caratóia, uma carranca, né, de irritação extrema e aduziu: Gregório saberá, quer dizer, ele praticamente ameaçou, né? Gregório saberá. E retirou-se acompanhado pelos demais. Transcorridos alguns instantes, outros elementos assomaram à entrada, quer dizer, chegaram à entrada dali da casa da Margarida, né? Assustadiços e insolentes, quer dizer, atrevidos, com a repetição dos mesmos quadros. Quer dizer, vieram outros, né, trabalhadores ali do Gregório, outros irmãozinhos instigantes, e repetiram o mesmo quadro, né, para o Saldanha, e também de ameaça ali que eles vão chamar o Gregório. Em breve, cenas diversas passaram a desdobrar-se.
o André Luiz falando. Gúbio colocou sinais luminosos nas janelas, indicando a nova posição daquele abrigo doméstico, opondo-se às manchas de sombra que provinham dali. E naturalmente atraídos por eles, pelos sinais, né, que o Gúbio colocou, espíritos sofredores e perseguidos, mas bem intencionados, apareceram em grande número. Olha que interessante, não só mudou a vibração da casa, como o Gúbio colocou sinalizadores, ele colocou sinais de luz, né, para que outros que por ali estivessem, olhassem e vissem ali um farol, né, uma casa de luz, um lugar onde eles pudessem buscar socorro, buscar abrigo. Vamos lembrar, se eu não me engano, é no livro Os Missionários da Luz, quando o André Luiz está vindo para a Terra com o Alexandre, e ele vê uma série de pontos de luz. Aí ele pergunta o que são esses pontos, e o Alexandre coloca que são faróis, são casas que realizam o evangelho no lar. Então elas são como faróis, indicando que ali existe uma energia boa, ali existe energias de paz, energias harmônicas, energias de luz. Então é isso que o Gúbio fez, colocou ali a casa da Margarida com luzes, com energias, para mostrar que ali também era um farol seguro, uma casa onde os irmãos necessitados de mudança, os irmãos que estão por ali pedindo ajuda, têm um lugar para procurar e buscar abrigo. Que coisa linda! A primeira entidade a aproximar-se foi uma senhora que se ajoelhou à entrada, suplicando: benfeitores de cima, que vos congregastes nesta casa em serviço de luz, livrai-me da aflição, piedade, piedade. O nosso instrutor atendeu-a imediatamente, permitindo-lhe a passagem. E no pátio ao lado, a senhora contou, em pranto, que se mantinha há muito tempo num edifício próximo, segregada, quer dizer, isolada por verdugos, por carrascos, impassíveis, insensíveis, que lhe exploravam antigas disposições mórbidas para o vício. Achava-se, porém, cansada do erro e suspirava por mudança benéfica. Penitenciava-se. Pretendia outra vida, outro rumo, e implorava asilo e socorro. O orientador consolou-a bondoso e prometeu-lhe amparo. Logo após, surgiram dois velhos rogando pousada. Ambos haviam desencarnado em extrema indigência num hospital. Revelavam-se possuídos de imenso terror. Não se conformavam com a morte. Temiam o desconhecido e mendigavam elucidações, quer dizer, esclarecimentos. Padeciam da verdadeira loucura. Quer dizer, irmãos que desencarnaram não só em indigência material num hospital, como também de indigência cultural, espiritual. Quer dizer, não tinham nenhum preparo para o desencarne, estavam ali como que alucinados, desesperados, buscando esclarecimentos. Como ele coloca aqui, padeciam de verdadeira loucura. Curiosa dama compareceu pedindo providências contra espíritos pervertidos e perturbadores que, em grande bloco, lhe não permitiam aproximar-se do filho, instigando, quer dizer, estimulando a embriaguez. Outra veio solicitar recursos contra os maus pensamentos de um espírito vingativo que não lhe davam oportunidade à oração. Ela não conseguia orar, porque um espírito não lhe dava oportunidade, não a deixava em paz, não permitia que ela orasse. Olha que situação. A corrente de pedintes, contudo, não ficou aí. Tive a ideia de que a missão de Gúbio se convertera de repente,
numa avançada instituição de pronto-socorro espiritual. Olha a colocação do André. Ele percebeu que ali a missão, o trabalho do Gúbio na casa da Margarida se transformou num ponto-socorro ali, naquela casa, naquela rua, entre os encarnados, virou um ponto-socorro espiritual para desencarnados em busca de socorro, de auxílio, de ajuda. Dezenas de criaturas desencarnadas, sob regime de prisão aos círculos inferiores, alinhavam-se agora ao lado da residência de Gabriel, sobre a determinação de Gúbio, que dizia aguardar a noite para os serviços da prece em geral. Quer dizer que o Gúbio estava juntando aquelas pessoas que estavam realmente arrependidas, aquelas que mereciam serem auxiliadas, e estavam juntando todos porque eles fariam uma prece. À noite seria feita uma prece ali na casa para auxiliar a todos, né, de uma vez. Antes, porém, que o dia expirasse, que o dia terminasse, começaram a surgir vários elementos da falange de Gregório, afirmando-se dispostos à renovação do caminho. Olha que interessante, começaram a aparecer desertores da falange do Gregório, aqueles que estavam na falange do Gregório, que eram companheiros do Saldanha, do Leôncio, e que queriam também mudar de vida, queriam deserdar, né? Queriam sair da falange do Gregório. Procediam da própria colônia, procediam da própria colônia que visitáramos. E um deles, com grande assombro para mim, né, o André Luiz que está falando, foi claro na enunciação, na declaração dos propósitos de que se achava inspirado. Salve-me dos juízes cruéis, suplicou, emocionando-nos pela inflexão de voz. Não posso mais. Não suporto por mais tempo as atrocidades que sou constrangido a praticar. Então ele não estava aguentando mais as coisas que ele era obrigado a fazer ali na falange do Gregório. Soube, né, o Espírito falando ali para eles, soube que o próprio Saldanha se transformou. Eu não posso persistir no erro, quer dizer, ele não quer mais continuar no erro. Temo a perseguição de Gregório, mas se é necessário, né, encarar as maiores dores, enfrentá-las-ei de bom grado, preferindo-lhes o golpe fulminatório a regressar. Ajudem-me, aspiro a nova entrada com o bem. Quer dizer, não importa o que pode acontecer, pode ser o que for que o Gregório faça e os seus trabalhadores ali, né? E todos eles trevosos, os irmãozinhos instigantes. Não importa o que eles façam, ele está pedindo ajuda porque ele quer mudar de vida. Ele não quer mais continuar no erro, não quer mais continuar onde ele estava. Apelos como este foram repetidos muitas vezes, enfileirando os sofredores de intenções nobres e retas que nos alcançavam no vasto recinto de que dispunhamos. Nosso instrutor recomendou que ele, André Luiz e Eloy, nos colocássemos à disposição deles, ouvindo-os com paciência e prestando-lhes a assistência possível, a fim de se prepararem mentalmente para as orações da noite. Confesso que me senti à vontade. André Luiz falando, né? Ele se sentiu à vontade. Dividimos-nos então em 2 setores distintos. Organizei os irmãos que me cabia atender em assembleia fraternal. Contudo, em vista de os necessitados continuarem chegando de espaço a espaço, era imperioso, era necessário abrir novos lugares no extenso grupo de ouvintes. Muitas entidades em desequilíbrio lá fora reclamavam acesso, né, que elas queriam direito de entrar, elas queriam poder entrar.
pronunciando rogativas comovedoras. Todavia, o nosso orientador, o Gúbio, aconselhara fosse a entrada privativa dos espíritos que se mostrassem conscientes das próprias necessidades. Aqueles que estavam realmente arrependidos, aqueles que queriam mudar, não aqueles que estavam fugindo por causa do medo ou porque estavam querendo um outro lugar, mas aqueles que estavam verdadeiramente arrependidos. De há muito aprender, o André Luiz colocando aqui, olha que interessante. De há muito aprender a que uma dor maior sempre consola uma dor menor, e limitava-me a pronunciar frases curtas para que os infelizes ali congregados, ali reunidos, encontrassem reconforto uns com os outros, sem necessidade de doutrinação de minha parte. Porque um escutando a dor do outro ajudava a se consolar. Quer dizer, uma dor maior ajudava aqueles que precisavam de consolo, mas que estavam com dores menores. Conduzindo-me desse modo, pedi a uma das irmãs presentes, em deploráveis condições perispiríticas, expor-nos, por gentileza, a experiência de que for objeto. A infortunada concentrou a atenção de todos em virtude das feridas extensas que mostrava no semblante agora erguido. Ai de mim, começou penosamente, ai de mim, a quem a paixão cegou e venceu, transportando-me ao suicídio. Mãe de 2 filhos, não suportei a solidão que o mundo me impusera com a morte do meu marido tuberculoso. Cerrei os olhos, fechei os olhos ao campo de obrigações que me convidavam ao entendimento e sufoquei as reflexões ante o futuro que se avizinhava. Esqueci o lar, os filhos, os compromissos assumidos e precipitei-me no vale fundo de sofrimentos inenarráveis. Há 15 anos precisamente vagueio sem pouso, à feição da ave imprevidente que aniquilasse o ninho. Leviana que fui. Quando me vi só e aparentemente desamparada, entreguei meus pobres filhos a parentes caridosos e sorvi, quer dizer, bebi louca, o veneno que me desintegraria o corpo menosprezado. Supunha reencontrar o esposo querido ou chafurdar-me, quer dizer, afundar-me no abismo da inexistência. Todavia, nenhuma realização, nem outra me surpreenderam o coração. Despertei sob denso nevoeiro de lama e cinza e, em vão, clamei socorro, à face dos padecimentos que me asfixiavam. Coberta de chagas, qual se o tóxico letal me atingisse os mais finos tecidos da alma, gritei sem destino certo. As chagas que apareciam nela, apareciam ali no perispírito, eram resultado do veneno que ela ingeriu. Estava tudo à mostra ali, a corrosão, toda à mostra no perispírito. A essa altura, porque a emotividade lhe interceptasse, lhe cortasse a voz, interferi, perguntando de modo a fixar o ensinamento. E não conseguiu retornar ao santuário doméstico? Ah, sim, fui até lá, informou a interpelada, tentando dominar-se. Mas, para acentuar minha angústia, o toque de meu carinho nos filhos amados, que confiara aos parentes próximos, provocava-lhes aflição e enfermidade. As irradiações de minha dor lhes alcançavam os corpos tenros, envenenando-lhes a carne delicada por meio da respiração. Quer dizer, ela fazia com que os filhos passassem mal, com que os filhos ficassem doentes quando ela chegava próximo, por causa da toxicidade, das energias que ela emanava pelos sentimentos, pelo pensamento, pelo suicídio, por tudo, pela psicosfera que havia em volta dela, ela envenenava a psicosfera dos filhos e ela fazia com que eles ficassem doentes.
Não era a intenção dela, mas é o que ela causava com que ela havia criado, plasmado para ela mesma. Quando compreendi que a minha presença lhes inoculava para pavoroso, abre aspas, vírus fluídico, fecha aspas, deles fugi aterrada, apavorada. É preferível suportar o castigo de minha própria consciência isolada e sem rumo, a infringir-lhes, a causar aos filhos, sofrimento sem causa. Experimentei medo e horror de mim mesma. Desde então, perambulo sem consolo e sem norte. É por isso que venho até aqui implorando alívio e segurança. Estou cansada e vencida. Convença-se de que receberá os recursos que pleiteia por intermédio da prece. Esclareci, o André Luiz colocou para ela, esclareci, prometendo-lhe a colaboração eficiente de Gúbio. Então o André esclarece para ela que através da prece que eles irão realizar ali à noite, ela vai receber a ajuda que a prece dá a todos nós. Todos nós temos esse caminho, até Deus, que é a nossa oração. A pobrezinha sentou-se mais calma e, reparando que um dos irmãos presentes buscava salientar-se no intuito de relatar-nos a experiência de que era vítima, roguei atenção nas palavras que pronunciaria. Fitei-o vigilante e notei-lhe o singular brilho dos olhos. Parecia alucinado, abatido. Com a expressão típica da loucura persistente, falou aflito. Permite-me indagar? Perfeitamente, respondi surpreso. O que é o pensamento? Olha a pergunta que ele faz. O que é o pensamento? Não aguardava a pergunta que me era desfechada, mas, centralizando minha capacidade receptiva no propósito de responder com acerto, elucidei como pude. Vamos ver as palavras de André Luiz aqui. A resposta que ele dá, olha que interessante. O pensamento é, sem dúvida, força criadora de nossa própria alma e, por isso mesmo, é a continuação de nós mesmos. Por intermédio dele, o pensamento, atuamos no meio em que vivemos e agimos, estabelecendo o padrão de nossa influência no bem ou no mal. Então, o que ele coloca aqui, o pensamento é a nossa força criadora. Nós plasmamos, nós materializamos aquilo que pensamos. E é com o pensamento que nós exercemos a influência sobre o meio no qual nós vivemos, para o bem e para o mal. Fez o estranho cavalheiro, um tanto atormentado. A explicação significa que as nossas ideias exteriorizadas criam imagens tão vivas quanto desejamos? O André Luiz respondeu, indiscutivelmente, porque os nossos pensamentos, eles criam vida, eles se materializam à nossa volta. Que fazer? Aí ele pergunta, esse senhor pergunta para o André, que fazer então para destruir nossas próprias obras quando interferimos erroneamente na vida mental dos outros? Olha a colocação que ele está fazendo. Como destruir as próprias obras? Como destruir as imagens, os personagens, as coisas que ele inventou com o pensamento dele e que ele induziu as pessoas a pensarem, a sentirem, a materializarem também aqueles mesmos personagens que ele criou. Olha que interessante. O André Luiz coloca para ele: auxilie-nos a apreciar seu caso, contando-nos alguma coisa de sua experiência. Pedi com interesse fraternal, quer dizer, fraternalmente o André coloca para ele: nos esclareça para que a gente possa entender o seu caso.
O interlocutor, provavelmente tocado pelo tom de minha solicitação afetuosa, expôs a perturbação que lhe vagava no íntimo, com frases diretas, quentes, de sinceridade e dor. Aí ele começa a esclarecer, né? Fui homem de letras, né? Um escritor, mas nunca me interessei pelo lado sério da vida. Cultivava o chiste malicioso, né? O gracejo, e com ele o gosto da volúpia, né? Do prazer, da sexualidade, estendendo minhas criações à mocidade de meus dias. Não consegui posição de evidência nas galerias da fama. Entretanto, mais que eu poderia imaginar, impressionei destrutivamente muitas mentalidades juvenis, arrastando-as a perigosos pensamentos. Quer dizer, ele não foi um escritor famoso, mas ele arrastou algumas entidades juvenis, ele arrastou alguns jovens para aqueles pensamentos maliciosos, né, pornográficos, irresponsáveis que ele criou, os personagens que ele criou, as ideias que ele montou, né? Vamos lembrar, né, um caso interessante, num dos livros que eu li, não sei se foi a Amélia, acho que foi acho que foi Humberto Campos, Humberto de Campos, né, que é o irmão X, ou a Amélia Rodrigues, mas acho que, aliás, Amélia Rodrigues não, que ela é sobre o Evangelho, Neio Lúcio, um desses dois, que estava colocando sobre Shakespeare, que um dos maiores tormentos do Shakespeare era conviver com os espíritos que, influenciados por ele, se suicidaram, achando que o amor verdadeiro era o de Romeu e Julieta e que para que fosse verdadeiro eles teriam que se suicidar. Então a responsabilidade dele como escritor, como o criador desses personagens e o que esses personagens causaram nas mentes juvenis, nas mentes frágeis, e que levaram essas mentes, esses jovens a se suicidarem também. A mesma coisa que este irmão, né? Ele foi e continua sendo responsabilizado e sentindo a pressão desses espíritos que foram prejudicados pelas ideias, pelos pensamentos que ele colocou nesses jovens através dos personagens que ele criou. Ele é responsável por esta criação, por esses personagens, ele é responsável por essas ideias que ele colocou nas pessoas. Então, como esses escritores, hoje os formadores de opinião na internet, né, em todas as mídias sociais, de todas as formas, são responsáveis pelas ideias, são responsáveis pelas opiniões que colocam, pelas ideias que insuflam para o bem ou para o mal nas pessoas. Então serão bem recebidos e serão agradecidos por aqueles que receberam boas ideias, boas opiniões, aqueles que acordaram, aqueles que se modificaram pelas ideias que foram implantadas para o bem, e serão responsabilizados e cobrados por aqueles que influenciaram para ideias que os levaram ao mal. Então todos nós temos muita responsabilidade no que colocamos, seja pela palavra, seja pela escrita, seja nas mídias, né, sociais, ou nos canais como esse do YouTube, onde eu espero ajudar as pessoas a entenderem esses livros, a entenderem as colocações dos espíritos que os espíritos superiores nos trouxeram através desses livros fantásticos, né, tentando ajudar as pessoas a ler, a se esclarecer, para buscarem a sua reforma íntima, buscarem a sua mudança, a sua melhor. Vamos continuar então na segunda parte deste livro.